hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Metamorfoses de Ovídio. Ovídio nasceu então em meados do século I a.C. e faleceu no ano 18 depois de Cristo. Ele é considerado um dos grandes poetas da Roma Antiga. Inclusive, se você já leu a Divina Comédia, você deve se lembrar daquele momento em que Dante passa pelo limbo. E ali ele vai entrar num departamento, digamos assim, em que os grandes poetas da antiguidade que nasceram antes de Cristo ficam. Então, Ovídio está lá, muito bem acompanhado por Homero e outros grandes poetas da antiguidade. O Ovídio, também como Dante, foi exilado num dado momento da vida. Só que o curioso é que, a respeito do exílio de Ovídio, não se sabe exatamente o que foi que aconteceu. Ele foi banido de Roma pelo próprio imperador Augusto. Então, assim, especula-se que dentre os possíveis motivos estaria ali a questão de que em sua poesia erótica, porque ele também escrevia poesia erótica, ele teria colocado ali algumas informações a respeito das filhas e das netas do próprio imperador. É só especulação mesmo, né? Não se sabe o real motivo. Mas o fato é que o próprio Ovídio chega a declarar ali em algumas poesias que ele vai escrever também em exílio, que o que ele fez foi terrível, muito mais grave do que se imagina. Em um desses poemas chamado Tristes, ele chega a dizer o seguinte, isso aqui ele diz para o próprio imperador, olha só. Tua ira certamente foi moderada. Deste-me a vida, nem direitos de cidadão, nem o nome me foi tirado. Nem meus bens foram entregues a outrem, nem sou nomeado exilado pelos termos de teu édito. Tudo temi, porque achava que merecia, mas tua ira foi mais leve que meu erro. O que será que ele fez, não? Enfim, o curioso é que, também como Dante, o Ovídio teve aí sua expulsão, né, seu banimento de Roma, perdoado, né, anulado em nosso tempo. Se eu não me engano, foi em 2017 que isso aconteceu. Então só levou aí alguns séculos, não é mesmo, para o Ovídio poder voltar para Roma. De qualquer forma, Ovídio é considerado o grande poeta de sua geração, que é uma geração depois da de Virgílio. Aqui no canal nós já conversamos sobre a Eneida e também sobre um livro do Hermann Broch chamado A Morte de Virgílio. Vou deixar todos esses links na descrição deste vídeo aqui, mas então. Os dois foram contemporâneos, só que o Ovídio era cerca de 4 décadas mais jovem do que Virgílio. Mas então, vamos conversar aqui sobre o Metamorfoses mesmo. Não se assustem com o tamanho deste livro, tá? É um poema épico, bastante longo, mas nessa edição aqui que eu estou mostrando para vocês, nós temos o original em latim nas páginas pares e a tradução nas páginas ímpares, certo? Metamorfoses foi escrita, então, nos mesmos moldes das epopeias já conhecidas, né? Como a Ilíada, a Odisseia e a própria Eneida de Virgílio. Então, aqui neste livro você também vai encontrar o tal do hexâmetro datílico, que é uma forma de organizar as rimas, né, do poema, usando como modelo o nosso próprio dedo, né? Então você tem uma falange mais longa e outras duas mais curtas. Então aqui ele também vai usar essa formulinha. E como eu já tinha comentado com vocês, o Ovídio é contemporâneo de Virgílio. Só que quando ele vai começar a escrever as Metamorfoses, a Eneida já era conhecida pra caramba. Não, o grande poema épico latino já havia sido escrito. Então o que é que ele resolve fazer aqui? Inovar e talvez até superar seus grandes mestres, né, Homero e Virgílio. E o que é que ele faz de tão inovador aqui? Veja bem, tanto na Ilíada quanto na Odisseia e na Eneida, você tem ali o desenvolvimento de uma trama principal. São narrados ali fatos históricos, entre aspas, bastante conhecidos, e você tem ali também a descrição da atuação dos grandes heróis. Então, por exemplo, na Ilíada você tem a descrição de um momento específico da Guerra de Troia, que é ali a ira de Aquiles. Na Odisseia você tem o retorno conturbado de Odisseu para casa depois do término da Guerra de Troia. E na Eneida você tem também o retorno conturbado, dessa vez de Enéas, para casa, e também a fundação da cidade de Roma. Então você vê, nessas epopeias você tem o desenvolvimento principal de episódios específicos. E em Metamorfoses, o que é que nós temos, já que Ovídio resolveu inovar? Bem, aqui nós temos a história do mundo, desde o mito de criação do mundo até os dias atuais, né? Até os dias de Ovídio. Ou seja, você não tem aqui apenas um episódio sendo desdobrado. Você tem aqui praticamente todos os episódios que levaram ao estado de coisas da época de Ovídio sendo contados aqui.
Então aqui você vai encontrar um compiladão de mais de 200 mitos. E tudo isso, de certa forma, organizado em ordem cronológica. E observe aqui o título do livro, né? Houve um esforço do autor de organizar esses mitos todos, né, em ordem cronológica, mais ou menos, né, como eu tinha comentado com vocês, sempre mostrando como tudo neste mundo é mutável. Nada se cria, tudo se transforma. E de certa forma ele encerra a narrativa nos seus dias, dizendo algo como, olha só, tudo isso que aí está também é mutável. E tá tudo bem, é assim mesmo. Então, para o vídeo, tudo nessa vida é mutável. Menos a morte, né? Menos o fato de que vamos todos morrer. E mesmo assim, depois da sua morte, você também vai passar por uma metamorfose. Mas enfim, aqui no final do livro 3, né? Este aqui é um livro dividido em 15 livros, na verdade, né? Nós temos ali, no finalzinho da história de Cadmo e Tebas, né? Uma frase bastante interessante. Ele diz o seguinte, olha só. Ninguém deve ser considerado feliz antes de morrer e antes de receber as honras finais. Ou seja, até o momento da sua morte, você ainda está passando por mutações. E somente com o ponto final da vida mesmo é possível avaliá-la, né, em sua totalidade, digamos. Então você vê, só depois de encerrado um ciclo de vida, com a inevitável e imutável morte, é que é possível analisar a existência de quem morreu. E se só a morte é imutável, logo todo o resto é mutável e pode se metamorfosear. Então é sobre isso que você vai ler aqui neste livro, né? Você tem aqui um compiladão, como eu disse para vocês, de mais de 200 mitos greco-romanos. Inclusive aqui no finalzinho dessa edição você tem ali também a listinha de nomes equivalentes, né, na mitologia grega e na mitologia romana. E todos estes mitos que aqui estão aqui para te mostrar exemplos de metamorfoses. Para quem procura um livro completão de mitologia greco-romana, ó, tá aqui. Não fica melhor do que isto. Bem, ele começa seu poema aqui no proêmio dizendo o seguinte, olha só. É meu propósito falar das metamorfoses dos seres em novos corpos. Vós, deuses, que as operastes, sede propícios aos meus intentos e acompanhai o meu poema, que vem das origens do mundo até os meus dias. Então pronto, ele já coloca aqui no proêmio rapidinho, são o quê? 4 linhas, a proposta do que ele vai desenvolver aqui no livro. E na sequência ele parte então para os mitos em ordem cronológica, mais ou menos, como eu disse para vocês, desde a criação do mundo, né, desde o mito de criação do mundo, que na mitologia greco-romana surgiu do caos. Então veja bem, para o vídeo tudo parte do caos. Então o que você tem aqui nesse mito de criação é um Deus criador que vai então organizar esse caos. Então o que é que ele faz? Ele coloca os deuses e as estrelas no céu, os peixes no mar, as bestas na terra e os pássaros no ar. E veja bem, o Deus criador não criou nada do zero, né? Ele partiu do caos. O caos era uma coisa que existia. Ou seja, o mito de criação do mundo já começa com um Deus que vai transformar ou metamorfosear e organizar todas as coisas no universo. Depois dessa primeira organização, ele cria o homem para comandar o mundo. E é isso, o homem fica comandando o mundo ali por 4 eras. Você tem a primeira era, que é a era de ouro, em que estava tudo uma maravilha. Então assim, o que você tinha na Terra era confiança, bondade e criatividade. Aí na sequência veio a segunda era, que é a Era de Prata. Na Era de Prata, o homem começa a trabalhar para o seu próprio sustento. Na sequência você tem a Era de Bronze, em que as guerras começam a acontecer, mas você ainda tem ali valores morais, a coisa ainda não estava totalmente perdida. E finalmente a quarta e última era, que é então a Era de Ferro. O que acontece na Era de Ferro? Você não tem mais absolutamente nada sagrado no mundo. E aí o que acontece? Os deuses ficam indignados e resolvem punir o homem com o quê? Com um dilúvio. Então, com esse dilúvio, os Zeus e os demais ali estão, na verdade, resetando a humanidade, tá certo? Só sobra um casal de pessoas, como é que vamos dizer? Genuinamente boas, né? Então só sobra esse casal, que são ali o Deucalião e a Pirra. Então esse casal fica responsável por repopular a Terra. E veja bem, como é que eles vão fazer isso? Além do óbvio, eles também serão aconselhados pela deusa Têmis a fazer o seguinte: eles precisam jogar os ossos da Mãe Magna para trás.
E aí você tem um primeiro momento de confusão, né? Os dois estão assim, poxa, mas como assim a gente vai jogar os ossos da nossa mãe pra trás? Eles estão achando aquilo muito absurdo e conversa vai, conversa vem. Eles entendem que, na verdade, o que a deusa Têmis quis dizer é o seguinte: a Magna Mãe é a própria terra e seus ossos são as pedras. Então eles pegam pedras, jogam pra trás e dessas pedras vão surgir pessoas. Então você vê, a repopulação do mundo também se dá por meio de metamorfose, né? Você tem ali pedras sendo transformadas em pessoas. E assim vai. A partir daí, você vai acompanhando todos aqueles mitos de deuses e heróis greco-romanos, um atrás do outro. Como eu disse para vocês, são mais de 200 histórias compiladas aqui. Aqui nesta edição excelente, que é a que eu li e recomendo para vocês, eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar este livro lá embaixo na descrição do vídeo. Mas então, esta edição aqui traz um texto introdutório espetacular, escrito então por João Ângelo Oliva Neto. Nesse texto a gente fica sabendo também que, além de Homero e de Virgílio, o Ovídio usou o trabalho de um rapaz chamado Hesíodo como base. Hesíodo também era um grande poeta da antiguidade. O Hesíodo escreveu 2 poemas que eu ainda não conheço, preciso ler também, que são ali Teogonia e Trabalhos e Dias. Nesses 2 poemas, além de tratar do mito de criação do mundo, ele também trata da origem dos deuses. Então, pensando nas fontes para a composição deste livro, o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos o Ovídio escrevendo a história do mundo desde o mito de criação, usando como fonte, dentre outros, principalmente Ovídio, Enéas e Homero, e todos aqueles mitos já conhecidos por todos. Então, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Medeia de Eurípides, e eu já tinha comentado sobre isso com vocês. Existem diversas versões para esses mitos. E o que o Ovídio vai fazer aqui em suas metamorfoses é também recontá-los. Então é com este projeto ambicioso e muito bem executado, diga-se, que o nosso poeta Ovídio entra então para o panteão dos grandes poetas da antiguidade. Resumindo, como aqui nós não temos um enredo único, né? Você não tem uma guerra de Troia, uma cidade sendo fundada. O que une esses mais de 200 mitos aqui é a ideia estabelecida no título do livro: Metamorfoses. Praticamente todos os mitos contados aqui neste livro vão terminar com uma metamorfose, ou uma transformação. Então você vai ter aqui, por exemplo, a história de uma jovem que se tornou uma árvore, você tem ali também uma estátua que se tornou uma mulher de carne e osso, um casal que se torna um casal de aves, e você tem de tudo aqui, né? Dramas, tragédias, comédias, todas as formas de amor estão exemplificadas aqui também. Exemplos de bom caráter, de mau caráter, tá tudo aqui. E tem um detalhe também. Na tradição judaico-cristã, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Agora aqui, nessa tradição antiga, você tem o contrário, na verdade. Então você tem os deuses sendo criados à imagem dos homens. Então esses deuses têm todas as características dos homens, né? Inclusive as falhas de caráter, as paixões e por aí vai. Muitas vezes esses deuses vão se apaixonar pelos humanos, terão ali, sei lá, atração erótica pelos humanos e tudo mais, é daí que vem, então, os semideuses. A questão é que muitos desses mitos e seus desdobramentos têm a ver com estupro ou tentativa de estupro. Como em um dos primeiros mitos narrados aqui neste livro, né, que é o de Apolo e Dáfne. Então, Apolo se apaixona perdidamente por Dáfne e Dáfne não quer ceder de jeito nenhum. Então, ela pede para o próprio pai, que é ali o deus dos rios, que a transforme, né, que faça com que ela perca aquela aparência que chamou a atenção do deus. Então, o que é que o pai dela faz? O pai dela a transforma em árvore. E aí, veja bem, este Apolo observando Dáfne se transformando em árvore, né, ele diz o seguinte: já que não pode ser minha mulher, será certamente a minha árvore. Estará sempre loureiro, né, ela se transforma numa árvore loureiro, né, na minha cabeleira, na minha cítara e na minha aljava. Acompanharás os generais do Lácio quando alegres vozes entoarem cantos de triunfo e o Capitólio vir à sua frente os longos cortejos. E aí você tem a notinha de rodapé, né? A referência à coroa de louros com que eram coroados os generais vencedores na cerimônia do triunfo. E como ele diz aqui também nesse trechinho que eu li para vocês, o próprio Apolo é representado muitas vezes usando, né, a coroazinha de louros também.
Mas em diversas outras histórias as moças serão estupradas, vão gerar filhos para os deuses e ainda por cima vão sofrer as consequências, né, nas mãos das esposas desses deuses. Então, por exemplo, você tem ali a deusa Juno ou a deusa Hera, né, casada com Júpiter ou Zeus, que é ciumenta pra caramba e toda hora descobre, né, as traições do marido. E ela não deixa barato, né? As histórias de traições de Zeus aqui são meio assustadoras também. Aqui você também vai encontrar diversas histórias de incesto. Então você vai ter a moça que se apaixona pelo próprio irmão e que se pega pensando assim, poxa, mas nas histórias dos deuses, né, vira e mexe você tem ali histórias de deuses que, né, ficam com as deusas, né, suas próprias irmãs e tá tudo certo, né? Então se os deuses são o nosso exemplo, não tem problema nenhum eu estar apaixonada pelo meu próprio irmão, não é mesmo? Enfim, o negócio é complicado. Você tem também a tragédia da filha que se apaixona pelo próprio pai. E ela começa a se encontrar com o próprio pai na escuridão. Então o pai não enxerga direito quem é aquela pessoa que está ali com ele. E num dado momento ele chega a chamar essa moça de filha. Então você tem aqui nas Metamorfoses, né, e na mitologia greco-romana diversas histórias bastante pesadas. Então ler mitologia greco-romana é também ler sobre incesto, parricídio, matricídio, fratricídio e por aí vai. Em sua esmagadora maioria não são histórias fofinhas. Então você que cresceu lendo Percy Jackson, sinto informar-lhe que, né, a coisa é bem mais pesada. Mas então, é mais ou menos a diferença que a gente tem das fábulas, dos contos de fadas e dos desenhos da Disney, entendeu? Existem sempre versões mais cabeludas, mais pesadonas mesmo, né, para esses mitos também, né? Com a mitologia greco-romana não é diferente. Os deuses fazem o que eles bem entendem, porque eles são deuses, né? Não pega nada, né? O que acontece é o seguinte, quem sofre as consequências das ações dos deuses são os próprios humanos. Tudo se transforma, nada é estável. Então, talvez seja por isso que para o vídeo é muito possível transformar uma mulher em aranha ou em árvore, um homem em pássaro, uma fruta branca em uma fruta vermelha, o que se toca em ouro. Mesmo porque, se tudo veio do caos, forma, ordem, propósito é temporário. Nada fica como está por muito tempo, inclusive o status quo de Roma na época de Ovídio. Então esse também seria, né, especula-se, mais um motivo para ele ser exilado. Você já pensou um poema desse aqui, conhecido por todos, deixando claro que, olha só, isso aí, esse seu império aí também é passageiro, viu? E tem também aquela questão de uma frase em inglês, eu vou deixar aqui na tela também, que é o seguinte, é o "These too shall pass", né? Que é o "isso também vai passar", que é uma frase usada para te lembrar que não só as coisas ruins, como as coisas boas também passam. Eu sempre me lembro da última cena daquela série espetacular chamada Six Feet Under, em que você tem a filha mais nova querendo tirar uma fotografia da família, já que ela vai se mudar, né, vai ficar muito tempo sem rever a família e tudo mais, então ela quer tirar aquela foto. E aí aparece o fantasma do irmão, que vai dizer o seguinte: "You can't take a picture of this. It's already gone." Então, traduzindo, seria algo como: você não pode tirar uma fotografia disso, porque já passou. Então é aquela ideia de que a cada segundo as coisas mudam. Então nada permanece como está. Sem contar que, segundo Ovídio, né, a natureza da vida é o caos. E bem, conforme a leitura vai correndo, né, e você sabe que este livro aqui se propõe a ser a história do mundo até a época de Ovídio, a gente vai chegando à época de Ovídio mesmo, né? E ele apresenta aqui uma história que se passa, na verdade, alguns séculos, né, antes de sua época, que vai dar conta ali de uma apresentação de Pitágoras, né, um discurso do Pitágoras, que, na minha opinião, é uma das melhores partes aqui deste livro, né? Vou ler aqui um trechinho para vocês. Está na página 793 dessa edição, né, e você tem ali o título, Os Ensinamentos de Pitágoras. O curioso é que Pitágoras começa esse discurso aqui condenando o consumo de carnes. Então você aí que é vegetariano vai ficar bem feliz com esse pedaço aqui do livro. Mas ele também fala de metamorfoses, e ele diz o seguinte, olha só: tudo muda, nada morre. O espírito circula, vem de lá para cá e vai de cá para lá. Toma posse de qualquer corpo, passa das bestas aos corpos dos homens, e do nosso às bestas, e nunca perece.
Tal como a moldável cera se modela em formas novas e não permanece o que era, nem conserva as novas formas, mas é sempre a mesma cera. Assim ensino eu que a alma é sempre a mesma, mas emigra para figuras diversas. Por isso, para que o respeito pelos seus não seja vencido pela gula, abstende-vos, advirto-vos, de expulsar com morte criminosa almas irmãs das vossas e não alimenteis com sangue o vosso sangue. Esse é o argumento dele para você não comer bichinhos. Nunca se sabe para onde é que a sua alma vai depois da sua morte. Segundo ele, você pode muito bem reencarnar em um desses bichinhos que você está consumindo. Ele também fala sobre as estações do ano e sobre a dificuldade de aceitar o envelhecimento. Ele diz o seguinte, olha só: velho, Milon chora ao ver que seus braços, que pela massa dos sólidos músculos rivalizaram com os braços de Hércules, pendem flácidos. Chora igualmente a filha de Tíndaro ao ver ao espelho as rugas de velha e pergunta-se por que é que foi 2 vezes raptada. Ó tempo que tudo devoras, e tu, invejosa velhice, tudo destruís. Uma vez atacado pelos dentes da idade, tudo consumis numa lenta morte. Agora, sobre a morte, né, além daquela certeza imutável, né, de que todos vamos morrer, ele coloca na boca de Pitágoras o seguinte, olha só. Renovadora das coisas, a natureza refaz umas figuras a partir de outras. No mundo inteiro, nada morre, acreditai em mim, mas muda e renova a sua feição. Então, o inevitável é o momento da morte, mas depois da morte, seu corpo vai se transformar, não é mesmo? Você vai retornar ao pó e tudo mais, enfim. As metamorfoses continuam acontecendo mesmo depois da sua morte, é isso que ele quer dizer. Continuando. Começar a ser coisa diferente do que era antes chama-se nascer. Morrer ao deixar de ser o que antes era. Embora umas coisas sejam transferidas para um lado e sejam outras transferidas para outro, apesar disso, a totalidade mantém-se constante. Sou levado a crer que nada se mantém por muito tempo com a mesma forma. Foi assim, ó séculos, que passastes do ouro ao ferro, foi assim que tantas vezes se alterou a sorte dos lugares. Eu vi passar a ser mar o que um dia foi a terra mais firme. Vi terras formadas a partir do mar. Há depósitos de conchas marinhas distantes do mar. E foi encontrada uma velha âncora no cimo de um monte. A água corrente escavou um vale onde era uma veiga. Um morro foi aplanado por uma torrente. Do pântano que era, uma terra tornou-se árida, com ressequidas areias. E outras que sofreram sede são lagoas de águas paradas. A natureza abre novas fontes num lado e fecha-as no outro. E por causa dos grandes tremores de terra, são muitos os rios que nascem e outros os que secam e desaparecem. Então, você vê que o Pitágoras, criado pelo Ovídio aqui, também repete ali muitas das ideias que o Ovídio desenvolveu ao longo do livro. E bem, depois de Pitágoras, mais pra frente ele também vai tratar da morte de Júlio César, que aconteceu 1 ano antes, né, do nascimento registrado do próprio Ovídio, né? Então, Júlio César teria morrido em 44 a.C. e acaba se tornando um deus também. E antes de encerrar aqui o poema, ele ainda fala um pouco do imperador Augusto, né, o mesmo imperador que o baniu, né, de Roma. Mas ele coloca aqui também uns votos de que o imperador seja enaltecido, né? Enfim. E bem, sobre aquela questão de que uma de suas ambições seria o de superar ali seus mestres, né? O Hesíodo, o Homero e o Virgílio. Você tem aqui em Metamorfoses alguns detalhes interessantes, então veja bem. Ele procura contar aqui nessa sua história do mundo o que esses outros poetas deixaram de fora de sua obra. Então, por exemplo, aqui ele vai contar o começo, o meio e o fim da Guerra de Troia, né? De um jeito mais reduzido, mas é isso que ele faz. Então, ao contrário da Ilíada, por exemplo, em que você tem apenas um episódio específico da guerra. Quando você lê a Odisseia, tem alguns momentos ali em que o próprio Odisseu vai contar ali alguns detalhes sobre a Guerra de Troia que não aparecem na Ilíada. Mas isso aparece en passant também. E, de novo, o foco da Odisseia é o retorno de Odisseu para casa. Sobre a Eneida de Virgílio, ele procura fazer a mesma coisa também. Então, ele vai contar
outros detalhes que não aparecem na Eneida sobre o retorno de Enéas e também o que acontece depois do fim da Eneida, né? Não sei se vocês se lembram, mas a Eneida termina de um jeito bastante abrupto, eu diria. Aquele poema se encerra com uma luta entre Turno e Enéas, né? Mas e depois de Enéas vencer aquela luta, né? O que é que acontece? Você vai encontrar aqui. Aquela história toda de Jasão e Medeia vai aparecer aqui também em detalhes, né? Então você vai conhecer tudo o que aconteceu antes, né, da tragédia de Eurípides. Tá tudo contadinho aqui. E você tem, inclusive, o que aconteceu com Medeia após o término da tragédia, né? Então, depois dela partir ali a bordo de um carro puxado por dragões, né, levando os corpinhos dos filhos mortos também. É aqui que você vai encontrar o que aconteceu depois com ela. Mas então, falando um pouquinho a respeito da forma do livro, né, como eu já tinha comentado com vocês, esse livro é dividido em 15 livros, na verdade. Mas dá para fazer também uma separação desses 15 livros ou capítulos em seções maiores, digamos assim. Então, na primeira seção, você tem a introdução, que é onde o Ovídio estabelece ali o propósito de seu poema, e ele vai, inclusive, não exatamente pedir inspiração aos deuses, ele meio que pede a companhia dos deuses. Só lembrando que os poetas antes dele pediam inspiração para as musas, né, enfim. Porque, afinal de contas, o Ovídio queria ser o diferentão, não é mesmo? Mas então, além da introdução, você tem também o mito de criação do mundo, a organização do universo e tudo mais. Na segunda grande parte aqui do livro, você vai ter a interação dos deuses com os homens. Então, é aí que você vai encontrar a história de Apolo stalkeando a Dáfne, a história de Píramo e Tisbe, que depois vai servir de inspiração para Romeu e Julieta, e aparece também no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. A história de Perseu vencendo Atlas também está aqui nessa segunda parte. Minerva concorrendo com a Aracne para ver qual das duas vai fazer ali a melhor tapeçaria. Na terceira parte você teria principalmente as histórias dos heróis e das heroínas. E você vai encontrar histórias como a de Orfeu, a da própria Medeia, e também a história de Pigmaleão, que é aquele cara que, né, faz ali a estátua de uma mulher perfeita. Ele já tá cansado das mulheres da região ali, ele acha que nenhuma delas presta, enfim, ele faz ali a mulher perfeita e se apaixona pela própria estátua, né, enfim. Depois você teria ali a quarta seção, que é onde você tem o desenvolvimento da Guerra de Troia, e é onde ele vai complementar as histórias de Homero e de Enéas. E na última seção do livro, com Roma já fundada, você tem a história de Roma até os dias atuais de Ovídio, tá certo? É nessa última parte que você vai encontrar o discurso de Pitágoras, a história de Júlio César e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Metamorfoses é uma leitura bem mais fluida do que a Ilíada ou a Odisseia ou a própria Eneida, principalmente por essa característica episódica mesmo, né? Então são histórias atrás de histórias, é uma mais interessante que a outra, não dá vontade de largar este livro. Se você gosta de mitologia e nunca leu Metamorfoses, você precisa ler isso aqui. É um baita livro completão de mitos. Ovídio é um cara mais bem-humorado do que Homero, eu diria. Então, ele vira e mexe, ele coloca umas coisas engraçadinhas aqui no seu poema. É uma leitura que não pesa. E se você quiser usar Metamorfoses como uma enciclopédia de mitos, também vai funcionar. Aqui no final dessa edição, você tem o índice remissivo. Então é só você procurar pelo nome do deus, ou do episódio, do mito, enfim. Você vai ter tudo aqui direitinho, as páginas em que essas histórias serão desenvolvidas. E você pode ler aos pouquinhos também, sem problema nenhum. Enfim, pessoal, livro maravilhoso. Mais um que entrou aí pra minha lista infinita de melhores leituras da vida. Fácil também. Uma das melhores leituras deste ano, com certeza. Então deixo aqui minha recomendação fortíssima. E eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.